O medo é um sentimento que se manifesta, é gerado na tua vida, né, na vida da pessoa, por uma situação. Qualquer situação relativa, né, ela pode gerar o medo. Uma notícia ruim, uma notícia de catástrofe, uma ameaça, uma situação financeira que é difícil de resolver e você não vê solução. E outras coisas mais. Então, ele se manifesta assim, e o medo é um sentimento gerado por essa situação. Há o medo bom e há o medo ruim, há o medo que te protege e há o medo que te adoece, há o medo que te guarda e há o medo que te faz correr riscos físicos, porque quando estamos falando do medo, nós estamos falando de algo físico. O medo não é espiritual. Como já disse, o medo é um sentimento, e os sentimentos, eles não são espirituais, os sentimentos são naturais. Nós temos duas identidades, não é? Então você já sabe que o medo é sempre ligado à identidade humana, ao vaso de barro, à identidade natural. E é normal sentir medo, é normal. Por exemplo, quando vou à praia, eu tenho medo de entrar na água e seguir após o quebra-mar. Eu tenho medo porque eu me defendo mais ou menos nadando, mas o mar não tem cabelo e eu não gosto, eu tenho medo. Então esse medo me protege de morrer afogado. É uma das coisas que talvez eu possa dizer, olha, seria bem difícil morrer afogado, porque eu tenho medo, esse medo me protege. Então isso é uma coisa normal. O que é ruim? É o excesso de medo. É aquele medo que faz a pessoa não sair de casa porque está com medo do assalto. Ela não vai ali porque está com medo do vento. Ela não compra porque está com medo de amanhã não ter dinheiro para pagar. Ela não se apresenta para o concurso porque ela tem medo de ser reprovada. Ela não fala alto porque ela tem aquela timidez, que é um pouquinho de medo em relação a uma situação social. A timidez é um pouco de medo em relação a uma situação social. Então, o medo é o medo. E aqui nós queremos falar sobre as pessoas que têm o medo de fracassar. A ideia é ajudar para que você vença essa situação. Você pode vencer isso. Você tem todas as ferramentas para vencer isso. Por que as pessoas têm medo de fracassar, por exemplo, como é o tema de hoje, né? Essa época, hoje é dia 19 de dezembro, estamos ao vivo, né? Então é uma época de muito cuidado, porque estamos chegando no fim do ano, estamos no último mês do ano, 2021 daqui a pouco deixa de existir, não voltará nunca mais para a nossa vida. E é uma época que normalmente as pessoas fazem como um balanço, não é verdade? As empresas fazem balanço, fazem festa para os funcionários e todas essas coisas. Então, normalmente nós também olhamos para trás e fazemos uma pequena análise da nossa vida, porque nos lembramos que em janeiro deste ano nos propusemos a uma porção de coisas. Nos propusemos a reduzir o nosso peso, nos propusemos a parar de fumar, nos propusemos a beber menos, nos propusemos a falar menos, nos propusemos a fazer um negócio, nos propusemos a colocar em prática algo que a gente saiba fazer. E quando chegamos agora em dezembro e muitas vezes olhamos para trás e vemos que a coisa não saiu bem como a gente estava pensando em janeiro. Por quê? Muitas coisas não aconteceram por medo, não fizemos por medo, por dúvida, não fizemos porque o medo nos deixou frouxos. Então, essa época de fazer um balanço, né, de fazer essa análise, a gente pensa no que a gente fez e no que a gente deixou de fazer. E você chega a pensamentos assim, puxa vida, se eu tivesse realmente levado em frente aquela minha intenção que eu comecei em janeiro desse ano, agora em dezembro já estaria um pouco mais lá na frente, né? Numa outra glória
mais na frente. E talvez não seja o caso, talvez você ainda esteja no mesmo lugar e por isso você esteja aí se lamentando um pouquinho. Então a ideia é fazer você colocar os pés no chão para te incentivar, né? E você vencer essa barreira que te prendeu até aqui. Certamente o medo impediu a pessoa de fazer algo, de tentar algo, né? De tomar aquela decisão, e repito, de abrir aquele negócio. Mas por que esse medo? Primeiro, por medo de fracassar, né? Por medo de não dar certo. Porque a maioria das pessoas, quando vai começar a fazer alguma coisa, fazer um negócio, ou casar, ou ser pai, ou ser mãe, ou conseguir um trabalho novo, ou se dedicar a uma carreira, ou a uma promoção, né? Todo mundo normalmente pensa o tal do e se? E se não der certo? E se, puxa vida, eu der com os burros na água, como se diz por aí na rua, né? Medo do que vão dizer de mim. O que vão dizer de mim? Que eu sou um sonhador, que eu sou uma pessoa que viaja na Coca-Cola, né? Como... por medo gerado pela dúvida, porque essa dúvida do e se dá uma tensão, dá um certo medo. O medo gerado pela baixa estima. Sabe o que é a baixa estima? A pessoa é tão excelente, mas ela não valoriza o que ela mesma faz, porque ela tem uma estima um pouco debilitada por várias coisas que lhe aconteceram durante sua vida. Então, essa estima baixa, aquela pessoa que pensa menos de si mesma, é uma pessoa medrosa, é uma pessoa que se acha menos, é uma pessoa que não tem confiança em si mesma. Talvez eu esteja falando agora com uma pessoa que esteja passando por isso, e a ideia aqui é ajudar, a ideia aqui é agregar, a ideia aqui é colocar você para cima, né? Então, esse tipo de medo faz com que o fracasso se manifeste de duas formas: ou a pessoa nem tenta, né? Ou a pessoa tenta, mas ela já tenta crendo que não vai dar certo, e isso também é fé. É uma fé negativa, mas é uma fé. A pessoa já entra: mas eu não sei, mas e se não der certo, mas fulano tentou e não deu certo, fulano fez e não deu certo. Então, abençoado, eu quero entrar aqui na orientação espiritual e colocar para você o primeiro verso aí na tua tela, que está em Hebreus capítulo 11, verso 6, né? Que diz assim, olha: sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está em Hebreus capítulo 11, verso 6. O contexto desse comentário do apóstolo Paulo, pode tirar, André, é o seguinte: o apóstolo Paulo estava falando sobre você se acercar a Deus, sobre você conversar com Deus, sobre você crer em Deus, porque esse capítulo 11 ele fala sobre a fé. E a fé é a convicção daquilo que não se vê, né? Então, aqui nesse contexto, ele diz: Deus é galardoador daqueles que o buscam. Em outro lugar, o apóstolo Paulo diz que você não deve andar ansioso nem ansiosa, né, que é ligado ao medo, a ansiedade é ligada ao medo. Você não deve andar ansioso por coisa alguma. Antes você deve fazer conhecida diante de Deus tuas necessidades. Pega tuas necessidades e conversa com Deus que você está necessitando disso, daquilo, né? E aqui nesse capítulo o apóstolo Paulo fala que Deus é galardoador. O que é galardoador? É aquele que dá. Ele é dador, ele é presenteador daqueles que o buscam, diz esse contexto aqui em Hebreus capítulo 11. Então, note comigo aqui uma coisa: Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que fé é certeza e convicção daquilo que você ainda não vê, né? Estamos falando de
Como vencer o medo de fracassar. Então, a fé é certeza e convicção daquilo que você ainda não vê. Mas também diz, no mesmo verso primeiro, que a fé é um firme fundamento. A fé é um firme fundamento. O que é um fundamento? Aquilo que você está em cima, aquilo que te apoia, aquilo que te sustenta, aquilo que te dá apoio, aquilo que te dá convicção, aquilo que te dá firmeza para você agir, falar e decidir. Então a fé é um fundamento, a fé é firme, mas é uma firmeza em cima de uma coisa que você ainda não vê. E logo depois, aqui no verso que eu acabei de ler, que Andrés apresentou na tela, põe de novo na tela aí, afirma o quê? Que sem isso você não agrada a Deus. Essa é a visão que eu quero trazer desse verso no programa de hoje. Sem isso, você não pode agradar a Deus. Então, se a fé, portanto, se a fé preste atenção, se a fé é um firme fundamento, a certeza e convicção do que não se vê, e Deus é galardoador daqueles que o buscam, e você pretende começar um negócio, qualquer situação na tua vida, um trabalho, uma prova, um emprego, tudo, e se aproxima disso, porque aqui não está falando de se aproximar de Deus. O contexto aqui é você se aproximar daquilo que você está gerando na tua mente. Se aproxima disso com dúvidas geradas pelo medo de fracassar, sabe o que vai acontecer? Certamente você vai fracassar. Entendeu? Eu vou repetir esse tópico, porque esse tópico aqui é o centro da ministração de hoje. Se você receber essas palavras aqui a partir de agora, que eu vou abrir o aspas aqui, é o centro daquilo que Deus me mostrou para que eu explicasse para toda essa preciosa audiência. Ora, se a fé é o firme fundamento, certeza e convicção daquilo que não se vê, você ainda não vê, e diz no mesmo lugar que Deus é galardoador, e você está confessando algo, vamos falar de negócio, né? Confessando um negócio, confessando um emprego, confessando algo assim, e pretende começar esse algo, né? E se aproxima disso, porque diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam, e todos devem se aproximar com essa confiança. Mas não é se aproximar de Deus, porque você não pode se aproximar de Deus. Deus está em você. Então, quando diz ali aqueles que se aproximam, é aqueles que se aproximam da visão que está na tua mente para aquilo que você vai fazer, para aquilo que você deseja realizar. Diz que Deus é galardoador, a fé é a convicção, firme fundamento daquilo que você não vê, e você se aproxima desse pensamento, desse sentimento, com dúvidas geradas pelo medo de fracassar, o resultado certamente será um fracasso. Entendeu? Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.